Lá atrás, no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma atitude destemperada de um técnico e uma derrota para o rival foi ali um ponto que atrapalhou muito o futebol. Em resumo, não é para tirar o peso da partida contra o Flamengo, mas também não é para colocar um peso exagerado nesse jogo. Com essa responsabilidade que eu tenho aqui de ter um microfone, que eu entendo que eu posso inflamar para o lado negativo, uma situação que talvez possa até ser um exagero. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje, nação, os botafoguenses já estão tremendo, já estão muito preocupados com o psicológico do Botafogo por enfrentarem um malvadão. O Bruno Henrique causou trauma, nação. O vídeo está fantástico, fica comigo aí até o final, ok? Antes disso, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento lá da Mais Ágil. Vocês que estão com aquela graninha lá, o FGTS, né, paradinho lá e querem antecipar, estão precisando de grana, procurem a galera da Mais Ágil. Isso aqui, ó, no link do primeiro comentário fixado, que vocês vão cair lá no WhatsApp da Mais Ágil, é claro, vai ter uma equipe especializada para ali atender, tá bom, nação? Em alguns casos, conseguem antecipar essa grana em até 10 anos. Por isso que é importante vocês conversarem com eles e, claro, entenderem melhor a sua situação. Lembrando que o dinheiro cai em menos de 24 horas na tua conta. Tô esperando o que, nação? Vem comigo, vem com a Mais Ágil, ok? Os créditos para deixar o vídeo mais dinâmico eu vou deixar no início de cada take, de cada vídeo. Lembrando que o link de cada canal está na própria descrição do vídeo. A gente brinca, mas sempre aqui com o máximo respeito, tá bom? Um abraço para geral aí, ok? Bora pro conteúdo, nação, bora lá. No estádio Mário Filho, nós teremos Botafogo e Flamengo. Clássico mando de campo da equipe da Gávea, onde nós vencemos ano passado no Campeonato Brasileiro por 3-2. É um clássico onde o rubro-negro provavelmente jogará com aquilo que tem de melhor. O técnico Tite, na partida que aconteceu na Copa Libertadores, foi muito criticado pelos influenciadores, jornalistas e até mesmo a torcida da equipe rubro-negra por ter poupado seus principais atletas e com certeza deverá utilizá-los contra o Botafogo domingo no Maracanã. Mas o Botafogo provavelmente pode poupar alguns jogadores e a tendência é que não tenha seu principal nome, que é o Tiquinho. Hoje, com certeza, teremos novidades em relação ao estado do nosso centroavante, né? Se a lesão dele foi grave, se uma lesão não foi tão grave. Hoje nós teremos ali informações a respeito do caso do Tiquinho. Mas o que eu quero falar em relação a essa partida de domingo? É uma vitória que, se acontecer, não é pra gente também achar que tá tudo bem, não é que o Botafogo é o melhor time do mundo. Também, se acontecer um revés, não é pra achar que o Botafogo é o pior time do mundo, que o trabalho do Arthur Jorge é uma porcaria. Ah lá, primeiro jogo difícil, já não conseguiu uma vitória. Não é assim. É um jogo que tem aquilo que a gente gosta, é um clássico contra o nosso principal rival e vencê-los é maravilhoso. Ponto. Só isso. Não é esse jogo que vai definir como será a nossa temporada. Se o Botafogo vai brigar pelo título brasileiro, se o Botafogo vai brigar pelo título da Copa Libertadores, sendo ou não vencendo. É um jogo que tem a sua importância histórica por ser um clássico, não por outros fatores, não por outras questões. Simples assim. Eu tô vendo de muitos torcedores, e eu conversei com alguns ontem, pessoalmente, e aqui vendo comentários, tanto aqui no canal e também lá no meu Instagram, canal do TF, de que domingo é um jogo realmente pra gente testar o nosso time de verdade. Claro, é um jogo com bom teste. Você pegar o principal elenco do Brasil, com o técnico que está ali desde o ano passado, fazendo o time jogar pra gente ver o estágio que nós estamos. Mas esse estágio não é balizador do Botafogo estar pronto ou não. O trabalho do Arthur Jorge está no começo. Tem nem um mês. Você não pode balizar se tá tudo bem ou se tá tudo ruim por apenas um jogo contra seu principal rival. É uma vitória que será importantíssima pra gente dentro de um campeonato de 38 rodadas. Lá atrás, no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma atitude destemperada de um técnico e uma derrota para o rival foi ali um ponto que atrapalhou muito o nosso andamento na competição. Então, vamos lidar com a partida contra o Flamengo como ela precisa ser lidada, como um jogo importante, como são as outras partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O jogo do Flamengo vale 3 pontos, como valerá uma partida contra o Criciúma, no Heriberto Rilse. Simples assim. É lidar bem, saber jogar, vencer o clássico e comemorar. Não é achar que está tudo pronto porque nós vencemos o Flamengo e não achar que está tudo ruim porque nós não vencemos o Flamengo. Vencer o Flamengo nesse estágio inicial do trabalho do Arthur Jorge mostra que o caminho está indo para um sentido positivo. Não vencer é hora de você olhar e entender o que aconteceu quando você enfrentou uma equipe um pouco mais forte. Será que tem que mexer alguma coisa? O que tem que fazer? Se empatar,
também analisar o que tem que acontecer. Simples assim. É tratar esse jogo com o peso que ele tem, histórico, que é um clássico importante dentro do Campeonato Brasileiro, mas não como algo que é balizador, como algo que vai definir se está tudo bem ou se não está tudo bem. É um grande jogo, é um grande clássico, mas não é aquele que vai definir se nossa temporada será maravilhosa ou não. É um jogo importante, que a gente está vendo já ontem a imprensa falando, o Botafogo tem que mudar a sua maneira de jogar para tentar ganhar do Flamengo. Não. Se o técnico Arthur Jorge acha que ele tem um padrão de jogo, esse padrão de jogo é suficiente para ganhar de qualquer equipe, ele tem que testar sim contra o Flamengo. Ele tem que testar contra uma equipe forte. Ele tem que testar contra um elenco forte para ver se vai dar certo. Se não der certo, aí você recalcula a rota. É assim que funciona o futebol. Em resumo, não é para tirar o peso da partida contra o Flamengo, mas também não é para colocar um peso exagerado nesse jogo. É um grande clássico, é um jogo que eu quero vencer. E se E olha, essa parada é o seguinte, em minha opinião, hein? Claramente o TF tá passando um paninho aí, já muito preocupado com o psicológico do Botafogo, principalmente se vier a perder pro Flamengo. Claramente o TF tá acalmando os ânimos aí da torcida do Botafogo, caso venha perder pro Flamengo, cara. Claramente. Lembrando que ano passado foi o Flamengo que arrebentou com o Botafogo, né? Toda aquela questão da pipocada começou com o Bruno Henrique, é bom lembrar disso, hein? Claramente, na minha opinião, o TF tá fazendo isso. Os lesionados, o empate vai ser ótimo resultado. Cara, é dar o melhor, sabe? O torcedor entende, cara. O torcedor é meio mala? É. E todos os torcedores são meio malas. Não é uma exclusividade do Botafogo. Depois eu vou até colocar na tela umas coisas que eu estava lendo hoje e me mandaram, né? Também alguns vídeos de flamenguistas falando sobre o jogo de ontem. Aí tinha um jornalista do GE falando sobre Palmeiras, né? Torcedor, no geral, é mala, mas o torcedor, ele entende. E quando eu falo mala, também me incluo nessa de mala, porque às vezes a gente exagera. Hoje em dia, com essa responsabilidade que eu tenho aqui, de ter um microfone, que eu entendo que eu posso inflamar para o lado negativo uma situação que talvez possa até ser um exagero e que é melhor você tratar de uma maneira mais ponderada, né? Sem grito, sem chilique, sem bater na mesa, sem xingamento, por causa dessa responsabilidade aqui. Mas a verdade é que o torcedor, ele entende, cara, que se o time jogar, der o máximo dentro de campo e perder porque é do jogo, e assim como faz parte empatar e ganhar, também faz parte perder, eu acho que não vai ter muita reclamação. Vai ter ali uma decepção, uma irritação, porque ninguém quer perder clássico, a gente tem que vencer os nossos principais rivais, mas eu acho às vezes também que tem uma supervalorização do confronto. Porra. Nação, bom, claro, na minha opinião, claramente já estão passando um paninho aí. Minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Então por aqui, não se esqueça de me dar saudações rubro-negras, tamo junto e é nóis.